A metodologia Salary Mark, que é a metodologia da carreira Miller... Eu esqueci a pergunta, velho. Que bom. Sejam bem-vindos a mais um Consulta Aqui, o programa de remuneração da carreira Miller, onde tratamos de assuntos mais técnicos, mas sem remunereis. Me chamo Felipe Ferretti e eu trouxe 3 questões bem importantes para a gente conversar aqui hoje. A primeira delas é como convencer a sua empresa de contratar um plano de cargos e salários. A segunda, a metodologia Salary Mark, que é a metodologia da carreira Miller, não começa por descrições igual todas as outras. Por que disso? E a terceira, qual a diferença entre um plano de carreira e o plano de cargos e salários? Quer saber as respostas? Segura aí que depois da vinheta nós vamos conversar sobre elas. Consulta Aqui, mais um episódio e hoje com a bancada um pouco diferente. Emerson, nosso gerente de marketing comercial. Emer. Beleza, velho? Bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter dado essa oportunidade de conversar com a gente aqui hoje. A honra é toda minha. Legal. Emer, vou te chamar de Emer. Pode chamar. É assim que todo mundo me chama. Emer, é o seguinte. Eu quero convencer a minha empresa de contratar um plano de cargos e salários. Uhum. Como que eu faço isso? Nossa, essa é a pergunta do milhão. Você faz a pergunta que a maioria das pessoas quando chega, principalmente quando o RH chega, o time de analistas ou os especialistas começam a tratar esse tema na área comercial e eles ainda não escalaram o tema. Então a gente começa a mostrar do método e um ponto bem interessante é, cara, como é que eu convenço a minha empresa de fazer esse investimento? É muito curioso. E você tá com esse pezinho lá com a gente agora no comercial, então sim, né, você começa a ouvir isso também, né? A primeira coisa muito curiosa que eu acho dessa questão é que o lance do convencimento é você não vai tentar inventar uma coisa mirabolante. Você precisa se ater aos fatos e realmente o que está acontecendo no negócio, sabe? Então, assim, eu acho que tem um passo a passo que ajuda bastante esse ponto, né? Primeiro, que é um negócio bem interessante, mapeie o problema que você está querendo tratar. Primeira coisa, que tipo de problema você quer resolver para que você ache que precisa de um plano de cargos e salários? Veja, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente quer um negócio, fala assim, eu fui num fórum de remuneração esses dias e vi que os caras estão fazendo, eu preciso fazer aqui dentro. Tá, você precisa fazer aqui dentro porque você encontrou alguma coisa que você tem que resolver? E esse é o ponto, a primeira coisa. Eu acho que são 3 coisas, eu até coloquei aqui, ó. Tem 3 coisas que a gente precisa ver. Do ponto de vista de gestão, que é o que impacta o dia a dia desse profissional de remuneração, da vida dos gestores, né? Do ponto de vista dos indivíduos, que é a segunda coisa que é, o que as pessoas querem? Elas estão pedindo por isso? Você está mapeando alguma coisa? Você está fazendo as escutas e o pessoal está dizendo, essa empresa aqui não tem uma trilha, ou não tem cargos estruturados, ou tem um fulano que faz a mesma coisa que eu e ganha um valor diferente, ou eu tô aqui há 5 anos e chega uma pessoa aqui agora no primeiro e já ganha a mesma coisa que eu. Tá vendo? Você começa a escutar do ponto de vista de indivíduos. E a terceira coisa do ponto de vista de negócio, que é o quanto isso que você quer fazer vai trazer de benfeitoria e de impacto para o negócio. Cara, o executivo ele quer ouvir isso. Então, do ponto de vista de convencimento, quando a gente começa a pensar isso, tá vendo que eu tenho a possibilidade de encontrar problemas em 3 regiões? Gestão, indivíduo e negócio. É isso que você traz para a pauta. Então eu falo assim, legal, eu vou convencer de fazer um investimento. Então eu trago esses 3 pontos para a mesa e começo a pensar. Do ponto de vista de gestão, é aquele negócio. Cara, a gente não consegue fazer uma provisão para fazer mérito nos anos, né, nos orçamentos. Por quê? Porque você não tem os cargos muito bem definidos. A área de remuneração não tem contato, assim. O gestor acaba tendo toda a autonomia. E eu digo autonomia assim, não é ruim que o gestor tenha autonomia. Mas diante de um caso como esse, o RH não tem pulso nenhum. Quer dizer, todo mundo só chega e fala assim, preciso fazer um aumento, ou preciso fazer uma promoção. Você fala, cara, mas por que isso está acontecendo? Né? Como é que está sendo esse... Tem algum tipo de análise? Tem algum tipo de avaliação? Não tem, as coisas acontecem por pedidos. Então, será que a meritocracia realmente está rolando da melhor forma? Será que as pessoas que estão ganhando promoção realmente são as pessoas que merecem? Sabe esse tipo de coisa? Você começa a tomar piada desse ponto. Indivíduos. É aquilo que eu disse. Então, às vezes, chega a pessoa na empresa e fala assim, cara... ele não tem nada mais para enxergar no seu salário dele que ele acha que não é legal. E ele acha que não é legal porque cada um se compara com o que quiser. Então, qual é o critério de mercado? Qual é o critério que você utiliza hoje para pagar o que eu recebo? Né? É a primeira coisa. A gente fala muito isso na questão de pesquisa. Mas não é só pesquisa. A pesquisa vai apontar um dado e agora, o que é que eu faço com esse dado?
Então, do ponto de vista de indivíduos, tem muita coisa. Que, né, isso é uma carga de possibilidade de entrega que você consegue mostrar para ele tirar um pouco o foco. Porque a parte de salários tem que estar bem resolvida, a parte de benefícios tem que estar bem resolvida. Aí você começa a ter um incentivo de curto prazo. Aí você começa a ter momentos em que você promove o ganho de conhecimento desse cara. Networking, né? É uma escadinha, uma pirâmide que até o autodesenvolvimento, em que a pessoa, ele já resolveu as coisas básicas. E do ponto de vista de negócio, cara, a empresa sua pode estar perdendo dinheiro, cara. Não tem um plano. Então, legal, você sabe se a sua folha está estourada realmente? Você sabe se as pessoas estão estouradas nas faixas em que estão? Você dá a condição de fazer evolução? Tá vendo aqui, ó? O que eu queria mostrar, Fih, é que quando você quer fazer essa questão, nós do lado de cá, do ponto de vista de dar uma assessoria, né, do próprio projeto, a gente tá numa negociação, mas eu começo a fazer essa investigação com quem chega e fala assim, Emerson, como é que eu vou convencer? Então eu falo assim, peraí, antes de você pensar no convencimento, vamos mapear os problemas. Dentro desses 3 eixos, o que é que você tem? E a pessoa começa a me dizer um monte de coisa, né? Isso aqui e tal. Aí a gente fala, a melhor linha de raciocínio é essa aqui. E aí o que a gente tenta ao longo da caminhada, né? Então, eu acho uma pergunta fantástica, porque convencimento a gente tem em tudo que é da área da vida. Como é que você convence sua mulher pra jogar futebol de final de semana? É muita conversa, viu? É muita conversa. Tá vendo? A vida é uma eterna negociação, cara. Exatamente, é muita negociação. Já me convenceu, vou ligar hoje na Carreira Miller, inclusive. Não, para de ser paga-pau. Vai, continue. Próxima. Ô, Emer, e assim, a metodologia Salary Mark, né, ela não começa pelas descrições igual todas as outras, né? Por que a gente não começa pelas descrições que, teoricamente, deveria ser o ponto de partida? Pô, cara, ó, metodologia Salary Mark, né? Se você tá chegando hoje nesse vídeo aqui, eu não sei se você já ouviu esse termo, mas o Salary Mark é uma metodologia que a Carreira registrou, né? A marca Salary Mark é registrada por nós, e esse método a Carreira trabalha desde 2013. O que é o Salary Mark? Existem vários métodos de você construir um plano de cargos e salários. Tem vários. O mais conhecido, que vem lá da década de 40, é o método de pontos, a pontuação. Tem as consultorias que trabalham com isso. Nós da Carreira já fazemos um método que eu vou chamar de... Eu posso ser ousado aqui, mas a ideia é essa mesmo. Tô nessa bancada, fui convidado pelo cara. É uma evolução desses métodos. Porque a gente vai trabalhar esse conceito agregando fatores de mercado dentro da classificação de cargos. Que confusão é essa, Emerson? O que você está querendo dizer com isso, né? Explica. A parte interessante aqui é que esse nosso método, ele é muito mais contemporâneo, ele está muito mais conectado com a realidade, com que as coisas de mercado acontecem hoje. Vou fazer uma introdução do Salary só para ficar claro. Veja só, concentra aqui comigo no seguinte. Primeiro, o mercado hoje ele é muito dinâmico, certo? As pessoas competem por mão de obra, assim como a gente já experimenta esse tipo de coisa no mercado de consumo. Quando você vai comprar um celular, você não faz pesquisa pra caramba e os preços já não estão ali na prateleira pra você entender. Eu quero um Samsung da linha S. Tem já valores pra isso. Ele compete com o iPhone? Sim, mas ele não consegue ter o mesmo valor, porque a pessoa não pagaria esse mesmo valor porque ele prefere um iPhone ou um Samsung, aquela briga toda, mas tá entendendo que os preços já são pré-estabelecidos? Vou comprar um carro. Que categoria de carro? Eu quero um sedã médio, não é um sedã de luxo, etc. Aí você fala assim, quanto é? Geralmente você vai investir nesse carro de 90 a 120 mil reais. Todas as montadoras começam a trabalhar esses sedãs médios dentro dessa faixa de valor. Veja, isso é um aspecto de mercado que controla o consumo. Quando eu olho agora para a questão de cargos e salários, acontece a mesma coisa. Eu quero um analista financeiro júnior. Quanto que o mercado paga? Não é essa a pergunta que as pessoas fazem? Quanto o mercado paga? Então, do ponto de vista do que a gente está falando aqui, e eu vou chegar no por que não começa pelas descrições, porque você nunca começa pela descrição fazendo essa pergunta. Você começa pelo fato de quanto o mercado paga, né? Você tem uma relação já de oferta e demanda também que está por trás disso. O mercado está pagando para esse cara de R$ 2.800 a R$ 3.700. Opa, eu tenho uma faixa aqui. Cara, por mais que eu dê a volta e faça o que for com o analista financeiro júnior da minha empresa, o mercado já tem uma predisposição de pagamento. Entende? É a mesma coisa que... Eu vou dar um exemplo. A Fiat.
ela vai lá e faz um Uno. Aí ela faz assim, ela dá a viravolta, faz um monte de coisa, bota um câmbio, aquele borboletinha atrás do volante, isso, aquilo, outro, fala, agora vamos cobrar 150 mil reais. Qual é a disposição do mercado de pagar 150 mil reais num Uno? Entende? Então, esse ponto é, o mercado ele já devolve algo pra gente e a gente precisa se adaptar. Aí, você ia falar alguma coisa? Não, eu tô pensando aqui, então esse conceito seria como se fosse um job pricing. Cara, aí que tá o ponto. Aí eu gostei de você ter colocado isso, porque não é um job price, e agora eu vou entrar no método. Mas aí eu complemento ainda, eu falo assim, não tem um risco da gente classificar errado, usando isso. Desculpa te cortar, mas... Não, mas aí foi bom você antecipar essa questão, porque, ó, veja só, então por que não começa pelas descrições de cargos? Do ponto de vista de estruturação de cargos, nós vamos precisar chegar num código. Nós vamos chegar num código, vamos precisar chegar numa classificação. Perfeito. Só que veja só, para fazer essa classificação, eu preciso entender de alguns aspectos do nível do cargo e da posição, sem que necessariamente eu precise colher as atividades, as competências. Por quê? Porque a parte estrutural do cargo, a espinha dorsal do cargo, a gente já consegue ter inputs de mercado para conseguir fazer essa classificação, sem que necessariamente eu precise ter a descrição completa. Como é que a gente faz isso? Coloca na tela aqui, por favor, que eu quero mostrar um negócio bem legal na prática, ó. Esse é a nossa plataforma do Salary Mark. Tem um ponto muito importante aqui, ó. Diferente de qualquer outra consultoria, e eu vou dizer isso porque a gente conhece o mercado, eu estou envolvido muito nessa área, pesquisando concorrentes o tempo inteiro. Nós somos a única consultoria que entrega o plano completinho dentro de uma plataforma. Então você não vai receber um monte de planilhas em Excel, arquivo PowerPoint. Tudo se concentra hoje dentro dessa plataforma, tá? E é muito legal que toda empresa que faz o plano com a gente, ela tem acesso vitalício a essa plataforma aqui, ó, o Salary Mark, tá vendo? E aí eu vou aqui agora para a questão de classificação, tá vendo? Ó, arquitetura de cargos. Isso aqui é uma empresa modelo, mas que vai servir muito bem pra gente entender. Tá vendo a estrutura dos cargos aqui? Isso aqui já é um trabalho feito, completinho. Então eu tô vindo de trás pra frente só pra gente entender, ó. Um advogado júnior, pleno, sênior, né? Legal? Vamos aqui pra essa etapa que esse negócio chama de SM Code, Salary Mark Code. Que doido isso aqui, né? Isso aqui é a evolução da pontuação. Como assim evolução da pontuação? Porque cada cargo dentro do nosso método, ele tem um código que não se repete. É como se fosse uma impressão digital. Como é que a gente fez isso antes das descrições? Entrevistando os gestores das áreas. Aí tá o ponto que é coração do método. Pô, vocês não vão lá na ponta, lá com o operador, lá com o analista, colher as atividades que ele faz. Não vamos, porque isso não interfere no entendimento do cargo. Ele pode estar fazendo um monte de coisas, às vezes, que não tem relação com o cargo, mas isso não impacta. Por quê? Porque a gente quer chegar primeiro num conceito, num consenso de organização, de possibilidade de criar uma trilha, de entender o negócio como um todo e, principalmente, como esses cargos, eles interagem com o negócio. Como eles interagem com o negócio. Então, a gente não vai criar um cargo 1, 2 e 3, porque o mercado tem 1, 2, 3, júnior, pleno e sênior. A gente vai começar a investigar a área, junto com o gestor, para começar a entender que, opa, nessa área não cabe um 3, porque ele está encavalando com o coordenador. Ou nessa área não cabe um 1, porque não há mínima complexidade nos processos que a gente já entendeu, nos postos de trabalho. Ele já precisa começar do 2 e do 3, porque você tem que pegar pessoas prontas, né? Ou você tem que pegar alguém que está pronto em uma determinada área do negócio e fazer essa ponte para cá. Tá vendo que esse entendimento, ele não necessita que a gente investigue atividades, que faça a descrição completa. A descrição vai ser um subproduto, não estou dizendo que ela não é necessária, mas ela vai ser um subproduto disso. Então veja só, chegamos a esse ponto. Entendemos esse passo de que a descrição não é necessária para a gente fazer a arquitetura, para chegar nesse código. E o código, já que a gente está, volta para a tela aqui, por favor. Veja só, cada código é como se fosse uma impressão digital. Um não repete o outro. E aí nesse ponto é interessante porque quando eu olho para um cargo e diz assim, um cargo tem quanto? 200 pontos. Vários cargos podem ter 200 pontos no final de um trabalho de arquitetura. Só que quando você vai para o mercado, na prática, você pode encontrar, e a gente teve episódios aqui no Consulta Aqui, inclusive, que a gente fala sobre isso, algumas coisas inexplicáveis. Você pega lá um desenvolvedor de uma linguagem específica, né? A gente pode olhar para um cargo de TI. Então dentro do nosso método, você vai ver, ó, eu tenho um cara de TI. Esses 3 códigos aqui, eles vão representar coisas muito específicas, que tem total influência de mercado. A área em que ele está,
o tipo de coisa que ele faz, é um desenvolvedor, por exemplo, ou de conhecimento específico. Tá vendo essas 3 coisas? O mercado paga de forma diferente. Ele é um desenvolvedor de uma determinada linguagem que você tem poucas pessoas fazendo e uma demanda gigante, oferta e demanda. Você tem pouca gente, o que acontece? Que os preços sobem. Em contrapartida, você pega um analista administrativo financeiro. Você tem muita gente com uma demanda um pouco menor, o que acontece? Que os preços caem, relação de oferta e demanda. Veja só, o código, o DNA, a impressão digital, a íris vai ser única. E o que a gente faz a partir daqui é acompanhar a oscilação de mercado. A gente acompanha a oscilação de mercado e ele não muda. Eu não preciso fazer calibração, que é o que a metodologia faria de pontuação. A calibração nada mais é do que você olhar para os fatores. Até na própria pontuação, você não olha para a descrição inteira. Você elege alguns fatores e você pontua a partir deles. Já não usa a descrição inteira. Então não faz sentido. Na prática, olha aqui, agora deixa eu até olhar para isso exatamente. Na prática, sabe o que acontece? O que acontece é que se você começa pela descrição, você tem grande chance de descrever cargo que você não vai precisar no final do projeto. E você foi lá e investiu horas. E não faz sentido. Se você começa pela descrição, você não começa a ter uma visão tática do negócio, da operação e o cruzamento com os cargos. Você começa a ter uma visão só de cargo. Lembra no começo que a gente falou? Você não pode fazer assim. Porque o teu plano no final ele tem que impactar o negócio. Ele tem que impactar o custo operacional do negócio. Se for cargo pelo cargo, cargo e salário, porque não funciona. Você não convence ninguém. E é por isso que o método nosso tem uma conexão muito grande com o mercado. Ele é uma evolução disso, porque hoje em dia o mercado funciona dessa forma. Eu preciso entender nos detalhes. E aí vem a consulta salarial trazendo dados e tudo mais. Cara, eu sei que eu tentei não usar muito remunereis, eu acho que eu não usei, eu tentei fazer analogias, mas foi tranquilo. Essa é a grande lance e esse é um diferencial competitivo Você nosso. falou da consulta salarial, ela encaixa nesse método? Totalmente, cara. Olha que legal. Porque eu pensei aqui, você falou de consulta salarial, né? Então a pesquisa, aonde que a gente encaixa ela aí? Aí que vem um ponto interessante, ó. Que eu acho que eu vou até mostrar na tela aqui. Pra gente olhar para um cargo como esse, um código, então já aproveitando que até tá no código, esse código tem um preço. E onde que o preço dele tá? Tá aqui, ó, na consulta salarial. Então quando eu olho para esse cara aqui, por exemplo, é um analista administrativo financeiro. A gente vai sempre buscar, vocês que são peritos nesse negócio, por favor, né? Analista administrativo financeiro pleno, por exemplo. Toda a projeção de informações tá aqui dentro. A consulta salarial é quem faz ela prover os dados que a gente precisa para entender de mercado. E aí tem um ponto interessante. A conexão é, uma vez que eu entendi a minha estrutura, que eu codifiquei o cargo, que eu fiz tudo isso, eu preciso me alimentar com informações. Aí tem a nossa plataforma, 3 mil empresas lá dentro, mais de 2 mil cargos, etc. Você fala, eu começo a me alimentar daquilo. O mercado me dá uma devolutiva, mas quando eu tô falando do salary, desse modelo aqui, da construção de um plano de cargos, eu uso o mercado como a minha referência, mas ele não dita as regras. Então a junção tá, eu preciso do mercado para saber o que eu faço, mas eu escolho fazer o que eu quero fazer com aquele dado que o mercado trouxe. Voltando aqui para nossa bancada, é basicamente o que minha mãe faz. Que é do tipo assim, mãe, eu era pequeno e ela me ensinou a trabalhar com estatística e ela ensinou como, né? Feriadinho na terça-feira, segunda eu falo, mãe, eu não vou pra escola segunda. Mas por que você não vai pra escola segunda? Pesquisinha embaixo do braço, porque ninguém vai, né, mãe? O pessoal tudo vai faltar, feriadinho terça, e ela fala assim, você não é todo mundo. Entende? Essa analogia serve pra mostrar que eu peguei o dado de mercado na consulta salarial e mostrei que a mediana fazia isso. Só que no plano de cargos e salário da minha mãe, com a codificação que ela fez, com o propósito que ela escolheu, ela disse assim, eu vou fazer diferente. Por quê? Porque você não é todo mundo. Então eu quero trabalhar no terceiro quartil, eu quero ser mais arrojado, ou eu quero ser mais conservador, mas eu não escolho essa posição. Então basicamente se dá nessa relação em que o código me traz um valor, mas a partir daí não é job pricing, entende? A partir daí a decisão, o critério a ser escolhido faz parte do trabalho que a gente faz dentro do método, que pode ser mais arrojado, mais conservador, ou trabalhar na mediana, se esse for o teu desejo, para um grupo de cargos. Não, legal, legal. Então, você aprendeu a trabalhar com isso na Carreira Miller e com a sua mãe também. Sua mãe, como chama? O nome da minha mãe é difícil, hein? Dona Noga. Dona Noga. Obrigado por ter ensinado o Emer aí, estatística. Emer, plano de cargos é a mesma coisa que plano de carreira?
Cara, não é a mesma coisa, o universo totalmente diferente, Legal. Mas que, só pra gente contextualizar, o plano de carreira é algo totalmente do indivíduo. É algo que a empresa não pode fazer por você. E isso é muito legal, porque geralmente as pessoas chegam e falam assim, a empresa não tem um plano de carreira pra mim, né? Você fala assim, cara, e ela não tem que ter mesmo. Quem faz o plano da tua carreira é você. Quem traça os caminhos que você quer fazer é você. A empresa, o que ela pode fazer é um plano de cargos, é uma trilha de carreira para que ela, de certa forma, ela fale assim, bom, você quer ir pra onde? Cara, eu quero ser um diretor um dia. Legal, então olha a possibilidade de caminhos que eu te dou pra você ser um diretor. 10% da caminhada. Eu costumo dizer que o plano de cargos, a trilha de carreira, representa 10% desse composto. 90% é o plano de carreira que é do indivíduo, que é uma combinação. É quase como se eu pegasse a chuteira do Messi, a gente calça o mesmo número, tudo certinho. Se eu botasse no meu pé, quantos gols eu ia fazer? Te conhecendo, -2. -2. Então, mas a chuteira representaria a trilha. Por quê? Porque de nada adianta eu ter a chuteira do campeão, querer fazer o caminho dele, mas, cara, se eu não sei chutar direito, se eu não sei cobrar uma falta, se eu não sei cabecear, se eu não treino, se eu não faço... Entende? Então, o plano de carreira é o que você faz todo dia pra melhorar e pra ser cada vez maior, cara. Que tipo de coisa você tá estudando, por que caminho você tá fazendo. E do lado de cá, né, o plano de cargos, a diferença é que é a empresa estruturando o negócio para ser competitiva, para ter um custo operacional interessante, tudo que ela olha para o negócio e você faz parte ali. E ali tem um pitadinho de, cara, você quer vir comigo? Vambora. Ó, tem muito caminho para você fazer. A gente trabalha com frameworks ágeis, então você tem squads para trabalhar. Ela se vira no que for. E o lance é o que você carrega com você para fazer isso. Essa é basicamente a diferença entre um plano de carreira. É o indivíduo traçando esse negócio. Teria plano de sucessão também, que é uma outra história, que a empresa pode sim tomar para ela um pouco disso e falar, cara, Felipe é um talento, então vamos trabalhar em cima dele agora. Eu cuido de você pessoalmente, mas eu faço isso com um talentoso, né? Então, tá vendo? São coisas diferentes, não adianta misturar não, mas é bom que você que tá aí agora, remuneração, recrutamento, seleção, saiba exatamente essa diferença, porque essa pergunta sempre vem e ela não é a mesma coisa. Legal, Ever. Muito obrigado. Acho que foi bem explicado todos os pontos aqui. Legal. Agradeço a sua mãe também pela aula inicial, né? Espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou aqui hoje. Aqui embaixo a gente vai deixar um link com o material, tudo que a gente conversou aqui hoje para ajudar você a convencer aí alguém a fazer um plano de cargos e salários, tá? Compartilha esse material, curte o nosso vídeo, compartilha se você gostou, tá? Espero ver vocês aqui novamente nos próximos episódios, tá? Ever, obrigado. Obrigado. Até a próxima e tchau. Tchau.